Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Vemos que João Batista se referiu assim a Jesus em João 1,29, vemos isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos a água. E nós vemos que Jesus nos diz que nos dará a água da vida. Dele provém, da rocha provém a água. Apocalipse 21,6, nós vemos essa situação. Temos depois, no lugar santo, a mesa com o pão. Quem é o pão da vida? Jesus. João 6,35 ou 6,48 nos diz que Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida. Logo a referência do eu sou nos remete para Deus, visto que é uma afirmação que Jesus utilizou várias vezes. Ao dizer eu sou, ele não está apenas a pronunciar um verbo, mas ele remete à situação de que Deus é o nosso pão da vida, Deus é a nossa porta. Através de Jesus, ele se coloca nessa situação. Depois temos o altar que representa o quê? O que é que representa este altar? As orações dos santos. E em nome de quem é que nós pedimos? Em nome de Jesus. E nós vemos que Jesus também é muitas vezes chamado de anjo do Senhor. E ele ministra perante o altar. E vemos que muitas das atividades neste processo do plano de salvação estão aqui reveladas. Depois temos o candelabro com as lâmpadas. E quem é que é a luz do mundo? João 8,12. Jesus é a luz do mundo. Estão a ver? O santuário todo nos fala sobre Cristo. Depois vamos ao lugar santíssimo. E o que temos no lugar santíssimo? A arca da aliança, o pacto de Deus com o seu povo. Temos os anjos e temos depois a lei. Quem é o Senhor da lei? Quem é o Senhor do sábado? Vemos que isso está dito em Mateus 12,8. E quem é o objetivo da lei? Romanos 4,16. Jesus. E temos também o Shekinah, que representa a presença de Deus com o seu povo. E vemos em Mateus 1,23 que Jesus é anunciado como sendo Emanuel, que significa Deus conosco. Então, se repararmos bem, nós temos aqui, no plano da salvação, a representação de que Jesus é a figura central desse plano. Tudo aponta para Jesus. Agora, Jesus veio à Terra para mostrar o quê? O caráter de quem? Do Pai. Ele é o representante do quê? Da divindade. Então, quando vemos Jesus no santuário, o santuário também nos está a mostrar a divindade. O pátio nos mostra o lado humano que a divindade assumiu, a sua manifestação física, a encarnação, a operação número 1 para a salvação da divindade foi a intervenção de Jesus. Depois de sermos levados até Cristo e aceitarmos o sacrifício de Cristo, entra em ação o segundo elemento da divindade, o Espírito Santo. Ele é quem convence, ele é que se processa na santificação. Ele é que tem toda esta interação e dá testemunho de Cristo também. E isso nos vai remeter então ao Pai. Então o santuário está a mostrar-nos como toda a divindade se envolveu na nossa salvação. Cristo foi aquele que realmente se ofereceu para assumir a forma humana, perder a omnipresença e ser sacrificado, mas todos estão envolvidos neste processo de salvação. E eles nos dizem como é que cada um se envolve e como é que isso interage connosco. Em Jesus temos tudo, mas ele representa as várias interações. Temos a justificação. O Espírito Santo opera em nós. Ok, obrigado. Por isso Deus deu uma adjutora que estará ao nosso lado para tudo. O Espírito Santo opera em nós a santificação.
e com a glorificação seremos remetidos novamente a poder estar com Deus. Estão a ver como é simples? Deus fez isto tão simples para que qualquer criança entendesse. E Ele pôs na Bíblia uma lição tão clara que repetem, várias histórias da Bíblia repetem várias vezes o plano da salvação. Eu acredito que isto é uma das maiores provas de que Deus existe. E vocês vão ver aqui, reparem, ao mesmo tempo temos então aqui o lado físico, o lado mental e o lado espiritual. Estão a ver? A santificação dá-se pela renovação da mente. A justificação é a aceitação física do sacrifício de Jesus, não é? O sacrifício físico. E a santificação nos remete para o lado espiritual. Poderia isto sair da mente de um homem? Impossível. Eu digo-vos, Deus, com a sua presciência, Ele olhou para a história da humanidade, analisou cada vida e tem plena consciência de cada vida e literalmente foi costurando, escolhendo descendência após descendência qual seria a descendência do Messias. Até o número de gerações bate certo, 14, 14, 14. O número de juízes bate certo, o número de patriarcas bate certo, tudo encaixa. É impossível que isto tenha apenas acontecido. E as vidas foram escolhidas para todas refletirem o plano da salvação. Isto é extraordinário. Quer ver? Vamos começar por Adão. O que é que aconteceu com Eva? Eva era o quê em relação a Adão? Esposa. Temos alguém que também recebe o nome de Adão. Quem é? Jesus. Então, Adão, primeiro Adão, tem uma esposa que é Eva. Eva significa mãe de todos. O segundo Adão, Cristo, tem uma esposa que é quem? A Igreja, que é também a mãe de todos os que são salvos. Eva, a mulher representa o quê? Igreja. Afasta-se do esposo e cai dominada pelo inimigo. Também quando a igreja se afasta de Cristo, cai dominada pelo inimigo. Ela cai no padrão da tentação. E por isso é que Deus dá um antídoto que reverte o padrão da tentação. Exatamente o padrão que o diabo segue, Deus dá um antídoto que contrapõe esse padrão. Depois, nós vemos o seguinte: quando eles caíram, perderam o brilho, perderam o lado espiritual, digamos assim, entrou em lacuna, e eles fizeram uma coisa. O que é que eles fizeram? Descobriram que estavam nus, esconderam-se. É a tentação que nós sentimos depois de cair em tentação. A tentação seguinte do diabo é não vir a Cristo. E é o grande erro que muitos fazem. E depois eles fizeram uma coisa para esconder a nudez. O que é que foi? Cozeram o quê? Folhas de figueira. Onde é que vemos mais figueiras na Bíblia? Jesus amaldiçoou a figueira. Porquê? Não tinha o quê? Frutos. Estão a ver o que representam as folhas de figueira? Justiça própria. Eu não tenho frutos e arranjo uma série de floreados para tapar a minha nudez espiritual. E será que isto foi por acaso? Deus gravou o plano da salvação logo desde ali. E Deus chega, reparem, Deus nos mostra quem é que foi à procura de quem. Ele nos diz que quando tentas a justiça própria, mesmo assim sou eu que vou alcançar-te. E Jesus é que veio à procura deles. Onde é que vocês estão? E a pergunta permanece ainda hoje. Onde é que tu estás? Que vida é essa que estás a levar? Porquê é que estás com vergonha de mim? Se sou eu que estou a vir atrás de ti. Eu é que estou a demonstrar interesse. Eu é que te vinha visitar todos os dias. Estás a fugir do quê? Devias ter fugido do diabo. Mas do diabo não foges. Cais na tentação dele. E quando eu te venho buscar, foges de mim? E Jesus diz assim, meu amigo, olha, aparência, muitos cargos de igreja, muita atividade de igreja, muitas folhas de figueira, não vão resolver o teu problema. Vamos tirar, porque, sabem, eles cozeram para si o quê? Diz lá a Bíblia, cozeram para si aventais. O que é que acontece com o avental quando a gente se vira?
Gato escondido com o rabo de fora. Estão a ver? Deus está a dizer assim, olha, essas folhas de figueira não vão resolver o problema. Vai sempre deixar uma brecha. As pessoas vão ver que não há justiça. Só há uma coisa que resolve o problema. O que é? O cordeiro. Jesus mata um cordeiro, derrama-se o sangue e agora eles estão vestidos e cobertos pela justiça de Cristo. Será que isto é por acaso? Nada é por acaso. Eu poderia passar aqui a manhã toda a contar histórias. Veja a história de José. A história de José, um tipo de Cristo. José, ele se destaca dos seus irmãos porque é o único que realmente agrada ao Pai. Os outros são todos com defeitos terríveis. Também Cristo, entre nós, os seus irmãos, é o único que agrada ao Pai. O que é que distingue a José? A sua túnica, o que representa a túnica? Justiça. A sua túnica é colorida, se destaca em relação a todas as outras. Também a justiça de Cristo é superior à nossa, se destaca. E nós muitas vezes sentimos inveja. José foi traído pelos irmãos, tal como nós traímos a Cristo. Por causa dos irmãos que eram uns trastes, ele foi mandado para uma terra distante, para o Egito, que representa a contraposição do povo de Deus. Também, por causa do nosso pecado, Cristo teve que abandonar a sua casa, a casa do Pai, e foi mandado para uma terra distante, para o Egito daqui, para ficar à mercê de um faraó. Estão a ver? Para a traição de Cristo, foi levada a mensagem ao Pai de que José tinha morrido. E como é que mancharam as suas vestes de justiça? Com sangue de quê? Cordeiro. O que é que manchou a veste de justiça de Cristo, senão o sangue que foi derramado por nossa causa? José foi vendido por moedas de prata. Jesus foi vendido por moedas de prata. Será que é por acaso? Impossível. Raabe nos mostra claramente que uma mulher prostituta foi resgatada. Porque uma mulher representa uma igreja e nós vemos que ali Cristo, em Oséias, foi buscar a sua igreja, mesmo sendo prostituta. Em Ezequiel 16 diz que foi buscar e lhe deu como que um casamento, pôs a aba do seu manto. E vemos que Raabe vai agora tentar salvar a sua família, tal como nós temos o dever de ir buscar os nossos irmãos. E diz assim, todos que estiverem debaixo da tua alçada, apesar de que tu eras prostituta, todos que estiverem debaixo da tua alçada, sob uma fita vermelha que representa o sangue do Cordeiro, serão salvos. Tal como todos os que conseguimos trazer da nossa família para congregarem, para estarem debaixo do sacrifício de Cristo, com a Igreja de Cristo, por muito que a nossa vida passada tenha sido terrível, serão salvos. Jericó representa todo o mundo que quer impedir o povo de Israel de chegar lá. As muralhas de Jericó caem e só permanece. Pode haver todo o turbilhão, pode haver crises no final deste tempo, mas só a casa de Raabe, apesar de ter sido uma vida de um traste, mas recebeu o sangue do Cordeiro, só essa permanece. Meu amigo, se não existe Deus, não existe mais nada nesta terra. Porque é impossível que todas estas histórias se encaixem e representem todas juntas o plano da salvação. Deus quer que você entenda de uma vez por todas que Ele fez tudo o que era possível para salvá-lo. Tudo. E para você gravar esta história, Ele representou com símbolos simples. Ele repete várias vezes, Jacó, olhem só, vamos encontrar algo extraordinário. A história da salvação se divide em dois tempos, duas fases. Eu talvez vá apagar aqui, penso que já interiorizamos esta parte para escrever em cima, para ser mais visível a todos. Olhem como é extraordinário o nosso Deus. A história da salvação, o plano da salvação, se divide em duas partes principais. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo representa a primeira parte do povo de Deus. Depois de Cristo representa a segunda parte do povo de Deus. E o que nós temos é que a segunda parte também se divide em duas partes. Até 1844 e a partir de 1844 está representada a história da humanidade. O plano da salvação ao longo da história está representado no santuário. Olhem, o povo de Israel passou e saiu do Egito e a primeira coisa que fez antes de sair foi matar o quê? O cordeiro. A segunda coisa que fez foi passar o quê?
as águas do mar vermelho, que representam o batismo. O mar se abriu e ficou para trás tudo o que era a vida egípcia, sob as águas, purificado. E eles andavam, nós devemos ser batizados pelo Espírito e pela água. E eles andavam sempre acompanhados de duas coisas. Uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Água e fogo. Temos que ser batizados pelo Espírito e pela água. Isto tem que acompanhar a nossa vida espiritual. Reparem, eles saem e vão para o deserto. O deserto sempre representa santificação. Vemos que Jesus foi para o deserto, João Batista foi para o deserto, Elias foi para o deserto, o povo de Israel foi para o deserto, Moisés foi para o deserto. Quem quer se preparar vai para o deserto. E diz que a mulher fugiu para o deserto para ser alimentada por Deus. Se nós não nos isolarmos das influências das pessoas, o que menos há no deserto é gente e o que menos há no deserto é água. A água representa povos para além da palavra. Então, se não nos isolarmos da influência do que está à nossa volta, se não entrarmos no deserto da santificação na nossa vida, não chegaremos à terra prometida. Reparem, a primeira coisa que eles têm no deserto é a presença do Senhor. O Senhor fala com eles diretamente. Eles querem chegar à lei. É impossível chegarmos à lei. Muitos adventistas tentam guardar a lei, seguir a lei, sem fazer o processo do santuário, sem irem todas as manhãs e todas as noites aos pés do Senhor para ser justificados. O caminho é este. Aquele que não entra pela porta é ladrão. Se não entrarmos pela porta, nunca chegaremos à lei. Se não nos humilharmos perante o Senhor, se não compreendemos o que é verdadeiro arrependimento. Não é dizer, Senhor, desculpa lá que eu pequei mais uma vez, Senhor, desculpa lá, não faço mais. E continuar a deixar esta mancha no nosso coração. Nós temos que compenetrarmos a cada falta. E isso só pode acontecer se todas as noites, todas as manhãs, nos chegarmos perante o Senhor, se reservarmos tempo para isso e nos compenetrarmos de que esta mentirinha que eu disse ao vizinho foi o que pôs Cristo na cruz. Muitos de nós, estamos arrependidos das consequências dos nossos pecados, mas não dos nossos pecados. Por isso é que continuamos a cometê-los, porque não estamos compenetrados de quão hediondos eles são. Pedimos desculpa ao Senhor e nos arrependemos da consequência, mas não do pecado em si. Precisamos pedir ao Senhor verdadeiro arrependimento, porque isto é um dom do Senhor. Então, passando o deserto, a primeira coisa que eles encontram é o maná, o pão que desce do céu. Não é incrível isto? Tudo encaixa. Deus conta o plano da salvação milhares de vezes, sem conta, na Bíblia, em todas as histórias. Ei, isto não é só um livro de histórias. Isto é o livro da história. É o grande livro. Aqui está o manual mais precioso que o ser humano pode ter. Isto é um livro fantástico. Um livro que nos mostra Deus real. Quando se diz que é a palavra, não é só palavras de Deus. É a palavra. É o seu próprio Pai Celeste a dialogar contigo. Ok. Então nós vemos a primeira fase, o povo de Israel. A segunda fase, a igreja. A igreja tem 7 fases. Ok? Até chegar... Perdão, eu não devia ter representado assim, porque esta última fase seria aqui. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fases. Eu estou a representar esta maior porque já vamos entrar ali. Reparem, nós vemos algo muito extraordinário. Querem ver outra vez Deus a contar esta história de outra forma? Quem era o povo escolhido na primeira fase? Quem? Israel. Quem é o povo escolhido na segunda fase? Israel espiritual. Quem é o pai que dá o nome a Israel? O pai do povo é Abraão, que representa Deus como pai também do Israel espiritual, mas há alguém que vai dar o nome de ser Israel, descendente de Abraão. Jacó. Jacó passou de enganador a Israel, pai do povo de Deus. Jesus é o pai do Israel espiritual. Passa de pai de Israel espiritual a enganador, porque leva o nosso pecado em cima. Estão a ver? Assume o engano. Reparem,
Jacó queria uma esposa. Quem era essa esposa que ele queria? Raquel. O que significa Raquel? Cordeirinha. Ovelha. Esposa do cordeiro. Estão a ver? Ele queria uma ovelha. Ele ama esta ovelha e busca esta ovelha. Também Jesus quer a sua ovelha. Vejam a história de Davi. Como o livro